Fala aí, rapaziada. Hoje eu vou estar trazendo aqui minha review, minha análise sobre o Mario Galaxy, comparando um pouco com o jogo, tá focando aqui, com o jogo. E aí eu vou falar aqui um pouco pra vocês o que eu achei. Tipo assim, eu joguei esses jogos, já joguei alguns jogos do Mario, então eu vou trazendo aqui mais ou menos o que eu penso. E trazendo algumas informações concretas pra vocês. E o filme do Mario Galaxy me deixou com uma sensação muito específica, porque ele é um filme que não para em tempo nenhum. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo, é cor, é ação, é referência, é música, parece que ele tá sempre tentando te manter preso ali, sabe? Só que, tipo, isso tem um efeito colateral. Ele não constrói nada com calma, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, você não tem tempo para processar, e quando você não processa, você não sente. Aquelas cenas que deveriam ser mais marcantes e mais emocionais, elas passam meio que rápido demais, sabe? Pelo menos essa foi a sensação que eu tive com relação a isso. É como se, tipo, o filme tivesse mais preocupado em te manter estimulado do que realmente conseguir construir algum impacto, sabe? E, tipo, não é por acaso isso. Ele claramente segue uma lógica de ritmo muito acelerado, muito voltado para estímulo constante, principalmente pensado no público infantil, porque tipo, o público infantil na sala ficava o tempo todo tipo, nossa, uau! Então, isso daí ele funciona demais, sabe? E principalmente do meio pro final, quando ele começa a puxar mais coisa da gameplay, que você sente muito os fatores de gameplay, principalmente com a cena da Peach, que ela tá lá no cassino, a cena que tá o Mario e a Peach indo pro castelo do Bowser. É... O filme melhora bastante, mano, porque ele se apoia em algo mais reconhecível, né? Porque você reconhece aquelas gameplay, tanto nostálgicas quanto é, umas mais firmadas da franquia Galaxy, né? E entra forte o fanservice, muito forte, muito forte. Principalmente com o, o cara lá do Star Fox. E toda a trilha sonora, referência, os pequenos detalhes, tudo isso segura muito o filme, principalmente para quem já gosta do Mario. E só que aí vem o ponto principal. Como experiência isolada, ele não se sustenta tão bem, sabe? Se você não tem esse vínculo com a franquia, boa parte do impacto simplesmente não existe. E isso explica porque muita gente não gostou, sabe? E muita gente achou fraco. Agora, quando você compara isso com Mario Galaxy, aí a diferença fica muito clara. Porque não é só uma diferença de história, é uma diferença de intenção. Mario Galaxy constrói sensação, o filme ele reorganiza elementos, sabe? Por exemplo, a Rosalina. No jogo, toda a história dela com a Estrela Mãe é construída com calma, tem tempo, tem silêncio, tem peso. Você acompanha tudo aquilo acontecendo, e principalmente quando vai passando os capítulos, que você vai passando as fases, e aí, tipo assim, você vai lá na biblioteca, ela abre o livro e vai contando um pedaço de como ela virou a mãe das estrelinhas, né? Você acompanha, né? Toda essa narrativa. E no filme eles simplificaram tudo. É, Eles juntam muitas ideias, eles cortam algumas etapas e você até entende o que está acontecendo, mas não sente da mesma forma. E isso se repete em outras coisas também, tipo a Peach, por exemplo, ela vira uma protagonista ativa, que não é um problema, né? Porque o filme ele não substitui isso por uma construção mais profunda, ele só deixa tudo mais dinâmico. Mas desde o último filme isso tem vindo acontecendo com a Peach, né? Dando mais visibilidade pra ela. Porque dessa vez a princesa que foi raptada é a Rosalina, né? Então dá muito espaço pra Peach brilhar. E a mesma coisa com o Bowser, porque no começo do filme ele é muito mais usado como humor e isso tira um pouco do peso dele como ameaça. E aí quando você junta tudo isso, começa a ficar claro o padrão, sabe? O filme prioriza estímulo constante, tipo, o Mario Galaxy prioriza o tempo de absorção. Lógico que é um formato diferente, né? É um jogo. E tipo assim, você vai passando missões, vai fazendo as questões das galáxias, cada galáxia é a diferença da outra, e aí você vai sentindo a questão
da diferença da gravidade, que isso é muito genial, e no filme eles exploram isso bem. E o filme, ele quer te manter vidrado, né? Ele quer que você fique olhando o tempo todo e sempre prestando atenção em tudo pela quantidade de informação que joga na tela, sabe? E o jogo, ele quer que você sinta o ambiente, a atmosfera, a descoberta. E por isso que existe esse choque, né? Principalmente com a galera que nunca jogou o Galaxy, por assim dizer. E se você vem do Mario Galaxy esperando aquela sensação de experiência, o filme parece muito raso. Mas não é porque ele é mal feito, não, tá? Mas é porque ele escolhe outra coisa. Ele troca a construção por um ritmo mais acelerado e troca a profundidade por essa acessibilidade. E dependendo do que você espera, isso pode funcionar ou não. Então vai muito do hype que você construiu. Mas se você é muito fã do Mario, se você é muito fã, você vai gostar, porque filme cheio de referência. O Yoshi no filme. O Yoshi é maravilhoso, muito engraçado. É a questão quando você sente a gameplay da gravidade e você vê as gameplay retrô também, muito da hora. Mas é aquilo, né? Dá pra entender porque os críticos não gostaram. Mas é aquilo, os caras fez um filme pra quem é fã e não pra crítica comum. E fica aí, vai de você. Se você gostou ou não, deixa aí e debate pra quem gosta muito do jogo, o que achou comparado com o filme. E é isso, rapaziada. Deixa o like, compartilha. Falou, é nóis.